Grandioso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo é para a honra, louvor, glória e majestade do Senhor. Mais um dia de jejum, né? Dia 7, oitavo dia. Hoje completa uma semana, né? Semana passada, quinta-feira, iniciei o jejum. Então, hoje de manhã fez uma semana que eu iniciei este jejum, onde Deus me chamou para fazer esse jejum, para o Senhor mudar a minha vida, mudar a minha. O jejum nunca é para Deus, sempre é para gente. O jejum não muda Deus, de forma nenhuma. O jejum apenas vai nos amoldar a viver conforme o Senhor quer que a gente viva. Então a gente quer coisas, mas o Senhor quer que a gente se amolde a Ele para conseguirmos coisas, né? Deus tem o melhor dessa terra para todos os seus, para todos os santos, mas nós é que precisamos nos adequar ao que o Senhor tem para nós, né? E o versículo bíblico que o Senhor me deu é um texto muito forte sobre o jejum. É o 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. Os da sua casa, né, são diretamente o cônjuge, que é 50% você e 50% seu cônjuge. Primeira aliança, única aliança, Deus não reconhece outra. Ou tem os embaraços de inimigo, as algemas de Satanás, a gente chama a segunda aliança de algema de Satanás, que é para manter a pessoa iludida lá, presa naquela algema, né, que é aquele contrato com aquela pessoa. E aí, longe dos filhos, criando o filho dos outros, né, que em Provérbios, leia muito Provérbios, eu aconselho. A pessoa dá toda a força, energia e capacidade do seu corpo, sua mocidade para estranhos, né? Então são estranhos. Ele não está cuidando dos seus que saíram do seu ventre, mas está dando a estranhos. E não é para isso que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para cuidar dos nossos, né? Caso contrário, negamos a nossa fé, damos um péssimo exemplo, terrível exemplo para o mundo quando abandonamos os nossos. Isso não é evangelho. E o texto que o Senhor me deu hoje sobre o jejum é um texto muito forte. Em João capítulo 12, versículo 24 em diante, 24, 25 e 26, estarei lendo aqui e meditando com vocês. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então a gente caiu no deserto, caiu na terra, caímos aqui nessa busca por nossas famílias. A gente caiu. Mas se nós não morrermos, continuaremos só, né? Mas se morrermos, daremos muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. É bom viver a vida, seguir a vida. Seja feliz. É o conselho do mundo, né? E de todos os que não têm o Espírito Santo, eles vão te falar: siga a vida, seja feliz. Quem neste mundo não odeia a própria vida, quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se você ama a sua vida, você vai perder ela. Mas se você odiar a sua vida, você vai guardar ela e ganhar ela eternamente. Ou seja, eu tenho que ter raiva de viver a vida para mim, no meu ego, e preciso viver para o Senhor. Então, o fato de eu me desprender completamente do meu ego e deixar de viver, para mim,
mas viver para o Senhor, conforme o Senhor quer, isso faz com que eu ganhe a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, servir ao Senhor com integridade, abrindo mão de nossa vida, abrindo mão dessa vida, o Senhor nos honrará. Ficou bem claro, né? Então, assim, você vai continuar sozinho no deserto, e o deserto você vai rodar no deserto, e vai acontecer que você vai continuar sozinho enquanto você se manter no seu ego. Então, se você buscar o Senhor com toda a integridade, para honrar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, buscar com integridade fazer o teu papel no seu propósito. Em primeiro lugar, Deus, acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, o mais importante, é Deus. E o segundo, semelhante a esse, é o nosso cônjuge, é o nosso ser que a gente prometeu. Poderíamos ter preferido ficar sozinho, vivendo em celibato, sem ter nunca ninguém. Poderíamos, mas escolhemos nos casar. E agora temos um inimigo, né? E Cristo fala pra gente amar o nosso inimigo. Essa pessoa que nos abandonou, ela veio se tornar o nosso inimigo da fé, nosso inimigo de nos mantermos na caminhada. E o nosso companheiro, né, nossa companheira, né, no outro texto que eu havia lido anteriormente, eu li sobre o amigo que afia o amigo, né? Que o verdadeiro amigo, ele tem coragem de lapidar o amigo, ele realmente vai corrigir. Enquanto que o inimigo, eles são os amigos do mundo, né? Que estão mais querendo que você se ferre, que você perca tudo, que você curta a vida, né? Mas o verdadeiro amigo, ele vai te chamar para um particular e vai falar, tá errado o que você está fazendo. Você tem que viver para Deus e viver para tua família. Nem um centavo jogado fora. Deus está vendo todo o dinheiro que eles jogam fora, né? Cada coisinha que eles jogam fora, deixam de dar para os próprios filhos, para dar para estranhos. Deus está vendo, vai ser cobrado. Vai para a conta de Deus, né? Então, essas pessoas que fazem isso, que deixam de dar o pão para os próprios filhos e dão para estranhos, que negam o cuidado do cônjuge. E se o cônjuge é o nosso mais direto a nós, que é o que mais nos lapida para sermos verdadeiros cristãos, eles estão ali 24 horas conosco, eles nos conhecem mais do que tudo. Então, se Deus nos levantou para ajudar a nos lapidar, devemos sim aprender a ser lapidados por eles, né? Explicando a parábola do grão de trigo, né? No batismo, em todas as igrejas, eu acredito que deveria ser ensinado que morremos para esta vida e vivemos agora para Cristo. E que devemos, né, temos a obrigação de nos encher com a palavra, nos encher com os ensinos de Deus e nos encher com o Espírito Santo e viver somente para Deus, né? Então, nos ensinado um evangelho xoxo, né? Um evangelho mole, né? Onde só o pastor, só o presbítero, somente o ministro, somente o bispo sabe tudo e nós não devemos e não precisamos saber nada, né? Devemos ficar só pedindo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer e ignorar o que a palavra diz, né? Aí, essa pessoa que vive morto, né? Vive morto para Deus, mas vive para a vida, para ser feliz. Essa pessoa que não lê a Bíblia, né? Ela não entendeu que quando ela aceitou a Cristo, ela negou o mundo e agora ela vive somente para Cristo, somente para honrar o nome do Senhor.
E quando eu abandono o cônjuge, abandono filhos, eu desonro o nome do Senhor. Assim como a semente precisa morrer para dar frutos, também precisamos morrer para nós mesmos, para nossas próprias vontades, nosso orgulho e o nosso ego, para que a vida de Cristo floresça em nós. Exato. Para que Cristo e a vida de Cristo possa viver através de nós e nossa família possa ser guardada espiritualmente através de nós, precisamos morrer para o nosso ego, para nós mesmos. Versículo 24. A vida verdadeira vem depois da entrega total. Entrega total. Só tem vida verdadeira quando eu me entrego totalmente ao Senhor. Versículo 25. Quem vive para si próprio perde tudo. Eu resolvi viver para mim, para o meu ego. Perco tudo. Quem entrega a vida a Deus alcança a eternidade. Então, quando eu deixo de viver para mim e vivo para Cristo, então eu alcanço a eternidade, né? Versículo 26. Servir a Jesus não é só dizer palavras, mas seguir os passos de Cristo. E a recompensa é estar com Ele e receber a honra do Pai. Então, seguir a Cristo não é somente um estilo de vida mais bonitinho. Vou na igreja que mais ensina sobre prosperidade, porque eu quero ter riqueza. Essa mulher não serve, ela não quer prosperar por uma outra. Esse homem não serve, ele não quer me acompanhar, então eu vou uma outra. Não é. Com Deus a aliança a aliança com Deus, ela nos obriga a esquecermos de nós e vivermos para Cristo. Quando queremos viver para nós, para o nosso ego, fazer a nossa vontade, estamos longe de Deus, estamos longe de Cristo. Não vivemos o verdadeiro Evangelho. Este versículo nos chama a escolher entre viver para o presente passageiro ou viver para a eternidade. O mundo nos ensina a salvar a vida a qualquer custo, né? Então, o mundo está aí para isso. Posso viver minha vida e salvar minha vida a qualquer custo. Então, eu salvo minha vida fazendo coisas erradas. O importante é estar vivo, né? Mas Jesus nos chama para perdermos a vida, por amor a Ele, confiando que só assim teremos vida eterna, né? A cultura, as faculdades, né, hoje em dia, a cultura do mundo está ensinando nossos jovens, nossos adolescentes, E quando você sai por aí, você vê na mídia, eles estão ensinando, né, e convencendo as pessoas de que devem ser felizes a todo custo. Não importa quem pisa, não importa quem larga, são todos descartáveis, eu tenho que ser feliz a todo custo. Então, a cultura do mundo, ela está impregnando no feminismo, através do feminismo, que a mulher, né, ela deve ser feliz a todo custo, né? E aos homens também, né? Então a gente vê solteirões de 30, 40 anos aí vivendo sozinhos, tratando mulheres como objetos descartáveis, usa essa semana uma, outra semana outra. Então, assim, os homens num estado deplorável, de total abandono. Eu vejo essas pessoas assim, deploráveis, né? Um homem de 25 anos que já deveria ter 2, 3 filhos, que deveria estar casado, que deveria ser pai, que deveria ser macho alfa, é um barbudo, reclamão, no quarto da mãe ainda, sendo sustentado pela mãe, dando trabalho, né? Vivendo os vícios, vivendo os prazeres. Deplorável, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, é
terrível, que é a cultura do mundo. E como deixar de viver para esse mundo e viver para Deus, né? Então vamos nos santificar buscando ao Senhor. E tem uma pequena oração que eu quero fazer com vocês, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado na vida de cada um que está vendo esse canal, vendo esses vídeos, acompanhando esse jejum, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-me a morrer para a minha vontade, para o meu ego e para os meus desejos, contrários à tua palavra, Senhor. Quero ser, sim, como um grão de trigo que cai e que frutifica, Senhor, produzindo vida em mim e nos outros, Senhor. Que eu te sirva de todo o coração, para que um dia esteja contigo, para a honra, louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Então, que o Senhor Deus te acompanhe, me acompanhe. O jejum, ele é a morte da carne, né? Então a gente se abstém de tudo que a carne precisa para buscar o Espírito. E com certeza, né, o Senhor Jesus tem nos visitado esses dias com grandes ensinamentos, com grandes lições. E eu venho compartilhando neste canal a minha experiência com o meu primeiro jejum de 40 dias total, somente na água, né? Mas como eu falei ontem, né? Alguma coisa eu tenho sim ingerido, né? De vitamina D, coisa para me manter. Mas eu estou pensando em tirar tudo por uns dias, né? Porque a luta na mente, a luta na carne não é brincadeira, né? Então, eu preciso morrer, sim, para o meu ego, para mim, para que Deus possa viver através de mim, para que Deus possa aflorar através de mim, porque senão eu vou morrer só. Mas se o grão de trigo morre, ele cresce e ele gera muitos frutos. Então, se através da morte do meu ego vai ter muitos frutos para o Senhor. Então, morre um grão de trigo, aquele grão de trigo ele germina, ele cria ramos e ele vai dar cachos. E pode dar 50, 100. Hoje em dia temos trigos híbridos, eles podem produzir 200, 500 grãos. Então, se der vários cachos num pé a partir de um grão, imagina quanta vida, né? Quanta genealogia, né? Na nossa família, através de nossos filhos, netos, bisnetos, vão herdar a bênção de ter tido uma mãe, uma avó, uma bisavó que morreu para si mesma e dedicou a vida para o Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.